sou a Ana Sharmak do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vinde, se você é novo ou nova por aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar o que a gente parou lá no recap do Purgatório. Lembra que eu fiz um vídeo onde a gente falou um pouquinho mais sobre o Purgatório, onde eu fiz aquele recap, aquela recapitulação dos episódios, dos capítulos que a gente tinha visto antes, meio que pra contextualizar melhor. Então, se você não se lembra muito, eu recomendo muito que você veja aquele vídeo antes desse. Eu vou deixar aqui no card. Se você tá acompanhando agora, se você tá no meio da leitura, vamos lá, seguimos juntos. Hoje a gente vai voltar a nossa caminhada mais profundamente, ou melhor, eu diria, vamos caminhar mais alto, vamos subir mais alto nessa montanha do purgatório. E hoje a gente volta ao capítulo 18, onde a nossa principal discussão aqui seja talvez o livre-arbítrio. Enquanto no canto anterior Dante aprende que talvez o amor seja a principal raiz de todos os comportamentos humanos, seja ele bom ou mal, aqui no capítulo 18 a gente vai ter um Dante pedindo explicações ao seu mestre, né? Ele vai voltar a Virgílio e pedir para que ele explique o amor. Por exemplo, peço-te, pois, pai caro, para meu gosto, que me expliques o amor ao qual confias todo o correto agir e o seu oposto. Então aqui ele vai trazer essa noção que ele já tem agora de que o amor é algo que move as pessoas, seja para bem, seja para o mal. Dante já vem vendo o amor ali constantemente, desde quando a gente estava lá no inferno, quando ele encontra Paolo e Francesca, ele vê ali que o amor pode mover, pode ser algo incrível, maravilhoso e te ascender aos céus, como te levar para as profundezas do inferno. E o importante desse canto, aqui no canto 18, é ver como Dante traz aí a sua poesia lírica para dentro da sua obra. Ele retoma o amor cortês com essa conversa com Virgílio. E é muito interessante aqui essa parte onde a gente vê que talvez Virgílio não seja o maior dos guias, ele não sabe tudo. Apesar dele ser o mestre do Dante, ele também tem falhas. E aqui o próprio Virgílio vai se colocar dentro dessa posição de que talvez ele não saiba tudo e que a melhor pessoa para que Dante faça essa pergunta, para que ele se questione sobre o amor, para que ele busque respostas para o amor, seja Beatrice, que vai ser a próxima guia do Dante no próximo livro. Então a gente vai vendo essa introdução ali desse caminho, dessas próximas personagens. Dante vai trazendo pra gente que talvez o Virgílio não possa acompanhar Dante até o paraíso, porque ele não pode tanto sair do purgatório, mas também ele não tem a capacidade, talvez, o conhecimento necessário para ser o guia dele no mais alto dos céus. Quem tá lá? Quem conhece esse lugar? É Beatriz. Quem conhece o amor que move tudo é Beatriz, porque ela tá lá, ela convive, ela sabe, ela tá ali. E aqui Beatriz representa pra gente uma das figuras mais puras, né? A pureza dentro da história de Dante é representada muitas vezes pela Beatriz. Então vale a pena a gente lembrar disso em todo esse processo. Lá no canto 19, a nossa viagem começa a se tornar um pouquinho mais leve, mais tranquila. E você vai percebendo isso na própria leitura. A partir daqui a gente vai ver que tem algumas situações, quando a gente lê a Divina Comédia, que vai se tornando um pouquinho mais complicada na leitura. Principalmente é uma preparação para o paraíso. É uma coisa que acontece muito dentro da comédia, é a mudança da forma com que o Dante escreve. Quanto mais ele vai chegando próximo do paraíso, mais palavras ele vai criando, mais a linguagem vai ficando mais rebuscada, digamos assim, mais ele vai trabalhando isso, afinal ele está ascendendo a um lugar maior, vamos colocar assim. Então a linguagem dele vai se diferenciando. E eu acho que aí é um ponto também pelo qual a gente tende a sair e abandonar o livro em alguns momentos, né, quando a gente passa ao Purgatório e o Paraíso, porque ele não é mais tão interessante quanto o Inferno, porque o Inferno é mais próximo da gente. Ele tem uma linguagem mais próxima até do que o Paraíso e o Purgatório. É aqui no capítulo 19 também que a gente encontra novamente, na verdade, revê um personagem que é muito recorrente na comédia inteira, que é Ulisses. Esse canto, ele começa com um sonho, ou melhor dizendo, um pesadelo, né? E é bacana a gente lembrar que a primeira vez que Dante adormece no purgatório é lá no canto 9, onde ele tá da passagem do antipurgatório para o portão do purgatório. Então isso acontece lá no canto 9. Agora no canto 19, tô olhando minha colinha, Dante sonha novamente. Ele chega a uma transição, que é a transição do purgatório inferior para o purgatório superior.
Purgatório, ele vai ter várias camadas, né? Assim como o próprio inferno. Apesar de a gente estar ali subindo uma montanha, ele tem as suas próprias camadas, as suas próprias etapas para se passar. E eu acho que aqui, de forma geral, Dante sempre marca isso com o sonho, com o pesadelo, com a fase de dormir. É como se ele, sabe, tipo, cansasse do antipurgatório pro portão, ele sonha. Agora, dessa transição do purgatório inferior pro purgatório superior, ele tem esse pesadelo. E o nosso último sonho vai acontecer lá no capítulo 27, que a gente vai ver mais pra frente, onde Dante faz essa transição do purgatório pro Jardim do Éden. Então, é muito legal a gente ver que, querendo ou não, Dante tem esse livro inteiro em tríades. Até quando ele dorme 3 vezes. Então, eu acho que é interessante a gente ver que o Dante encheu esse livro de coisinhas, de metáforas, de histórias, de cultura, de referências. Por isso que às vezes ler o Purgatório ou ler o Divina Comédia inteira é um pouco mais complicado, porque a gente precisa ir tendo essas noções. E através da poesia, se a gente não está acostumado a ler poesia, isso se torna mais difícil, porque é uma leitura mais densa realmente. Então, eu acho que ter essa noção de que ele vai sonhar 3 vezes, cada vez que ele sonha, ele tá passando um estágio do purgatório, ajuda também nessa compreensão. De a hora que você tá lendo, você ter essa noção de que ele tá sonhando, alguma coisa tá acontecendo. É como se também a alma tivesse mais leve, mais descansada, conseguisse de certa forma relaxar a partir do momento em que os pecados vão deixando ele. Pelo menos essa é a minha interpretação. Nesse sonho específico, Dante é seduzido por uma mulher, e ela se denomina a própria sereia que seduziu Ulisses. Ulisses é um personagem muito recorrente dentro da Divina Comédia. A gente vai ver ele em todos os lugares. Ele é como se fosse um fio temático, sabe? Que liga essa história. Então, é como se a gente tivesse um fiozinho vermelho ali preso em um lugar onde Ulisses aparece lá no inferno, onde ele é citado. E aí a gente vai fazendo esse fio condutor até todas as aparições ali de Ulisses durante esse livro. E é interessante a gente citar de novo que por que o Dante faz essa citação à mitologia aqui, essa citação a esses livros. Porque é algo que eles conheciam, sabe? A mesma coisa eu hoje citar algum livro que está ali, Game of Thrones, sabe? Tipo, algo que tá dentro do nosso cotidiano, tava pra eles, era fácil fazer associação. Mas também, Ulisses é o único personagem do Dante que ele vai ser citado nos 3 cantos da comédia. Com o seu avatar, o Nembrot, enfim, ele é citado nos 3 livros. Por isso que eu falo que ele também é esse fio condutor, meio que ligando a Divina Comédia. É algo que aproxima, sabe? Tipo, quando eu tô lendo a Divina Comédia ali, o inferno eu tenho Ulisses, quando eu volto pro purgatório eu tenho Ulisses de novo, é meio que pra te juntar de novo naquela história, sabe? Esse fiozinho condutor mesmo. Basicamente, o que é esse sonho, o que é esse canto? Aqui o Dante vai trazer, um pouco exageradamente, através desse sonho, a forma com que homens são seduzidos por falsos deuses. Então ele vai pegar esse sonho e meio que fazer uma metáfora com isso. A mulher que seduziu Ulisses, a sereia que seduziu Ulisses, o Dante seduzido nesse pesadelo, como o homem sendo seduzido por deuses, né, os falsos deuses, e aqui a gente tem essa transformação ali para arrependimento dos pecados. Lá no capítulo 20 é onde Dante encontra Hugo Capeto, que foi o rei dos francos, desde a eleição de 987 até a sua morte. Ele foi o monarca da casa de Capeto e fundador da dinastia que governou longamente a França. Mas também é nesse capítulo onde Dante escuta um estrondo. E a gente vai ver quando ele, né? A gente vai ler quando ele escuta esse estrondo, que ele se assusta muito, assim. E aí eu acho muito legal porque a gente retorna aquele Dante assustado do inferno, sabe? Aquele Dante que desmaia, aquele Dante que ele não sabe o que tá acontecendo, é tudo novidade pra ele. Ele tá num mundo novo. Aqui, novamente, a gente tem um Dante que se assusta. E ele fala: quando senti como em derrocada tremer o monte e um frio me acometeu, qual da pessoa já a morte anunciada, né? Ele sente aquele frio, ele dá aquele calafrio, ele sente aquela situação ali e algo é tão diferente, tão novo, tão estrondoso pra ele que ele sente quase o frio da morte. Dante pouco dramático? Dante pouco dramático. Os italianos são assim, normal na poesia italiana, essa dramatização toda. Mas esse estrondo ele só vai ser explicado no próximo canto, no canto 21, onde uma sombra explica pra Dante
que aquilo que ele ouviu era um canto de júbilo, né? Era um canto de alegria, era um canto de comemoração. Esse canto, ele acontece quando uma alma do purgatório termina o seu processo e está se elevando ao jardim, está se elevando ao paraíso. E é basicamente aqui também que a gente entende porque os pés vão se apagando da testa. Lembra quando a gente entra no purgatório, a gente é marcado com os pés do pecado na testa, e aí você, a cada etapa do purgatório que você passa, você tem aquele pé apagado de que você passou ali o seu tempo, você pagou o seu pecado. E é aqui nesse capítulo 21 onde a gente entende isso. Ele fala: saberás vendo em sua testa esses sinais que o anjo lhe confia. Para o reino dos bons ele se apresta. Porque a alma, né, a sombra que fala com Dante já não tem mais esses pés na testa que marcam o pecado. Ele passou ali o período. E é muito legal também que ele fala o tempo que ele ficou ali. Foram mais de 500 anos pagando os seus pecados, caminhando por essa, né, fazendo essa jornada. Dante tá ali dias. A viagem do purgatório é rápida. Apesar de ser a mais lenta entre todas, ela é rápida, ela demora menos de uma semana, né? São 4 dias no purgatório, é muito rápido. Então, pensa que Dante não tem a total experiência do que é passar 500 anos pagando os seus pecados dentro do purgatório. E essa alma vem para explicar, né? Essa sombra ali explica pro Dante o que está acontecendo. E eu acho muito importante a gente ressaltar dentro desse canto em específico, que é algo que a gente já tá comentando várias vezes e o que eu gosto de reforçar muito, que é a relação do Dante com a Bíblia, com os Salmos e com a mitologia. Naquela época, era o que eles tinham acesso de literatura, né? Era o que eles tinham mais facilmente. As pessoas sabiam isso de cor. Hoje em dia, a gente não sabe os Salmos de cor, é muito difícil alguém que saiba, né? Não muito difícil, mas enfim. Naquela época, não. Então, é muito fácil pro Dante usar essas referências. É muito fácil ele trazer isso pra dentro da história. E é muito por causa disso também que quando a gente tá lendo essa história, a gente precisa de livros de referência, a gente precisa de textos de apoio para conseguir compreender todas as nuances, porque às vezes é algo muito pequeno citando um salmo como essa questão. No Purgatório 21, eu tô muito olhando o roteiro porque esse roteiro tá muito complicado, gente. No Purgatório 21, essa alma que aparece ao longo do caminho, ela é introduzida com um floreio. Ed ecco, né, em italiano. E ela é apresentada do mesmo jeito que Lucas é apresentado no Evangelho. E eis que, como Lucas recontava, Cristo apareceu a 2 na via, já surgido de sua funérea cava. Aqui, se a gente não tem esse conhecimento, a gente não pega esse detalhezinho, esse simples pedacinho da comédia, onde o Dante vai falar pra gente, apresentar essa sombra da mesma forma que Lucas, um apóstolo tão importante dentro da história da Bíblia. E ele continua, ele fala, ele ainda compara essa sombra como Cristo ressuscitado. E ele tá comparando ao Cristo ressuscitado porque essa alma passou pelo seu processo de restauração, basicamente. Ela se elevou, ela está ressuscitada a partir do momento em que ela deixa os seus pecados no purgatório. Então, uma forma semelhante a Cristo. E ele tem essa forma de dizer, né? Que Cristo apareceu a 2 na via, já surgido de sua funérea cava. Que Cristo aparece ali após a sua ressurreição, encontra 2 pessoas, né? Encontra os 2 apóstolos, que depois vão avisar os outros, e surgindo ali da sua funérea cava, do seu túmulo, basicamente. Então, explicando de forma básica essas 3 linhas, ele vai trazer ali toda essa referência religiosa para dizer pra gente que essa alma está ressuscitada. E aí, a gente vai entrar no capítulo, no canto, que derreteu o meu cérebro enquanto eu fazia esse estudo. Eu ia terminar o vídeo em si aqui e iniciar outro vídeo para falar sobre toda a parte do canto 21 que a gente vai adentrar, conhecer um personagem que é importante para Virgílio. É um capítulo muito voltado pro Virgílio, onde ele encontra Estácio. E esse capítulo tem uma série de nuances. Eu não vou conseguir abordar todas elas aqui, porque se a gente precisasse entrar nelas, a gente precisaria abordar várias questões sobre Aristóteles, cristianismo, e a gente precisaria ir muito fundo. Eu acho que não vale a pena. É só pra quem realmente vai querer estudar a fundo esse capítulo, sabe? Então eu vou fazer aquela passada rápida e eu não vou ocupar vocês com 5 meses de estudo. E aí vocês perguntam, Ana, vai ter que continuar lendo Dante e tudo mais? Sempre vai ter o lendo Dante, porque
Um vídeo desse demorou 5 meses pra fazer. Por causa disso, por causa de um canto da Divina Comédia. Nesse canto, existe uma situação em que o Dante erra de propósito a tradução da Eneida. E a gente vai falar sobre isso. E ele erra de propósito a tradução de Eneida, e isso virou uma situação para os italianos. Porque muitos tradutores tiveram muitos problemas. Tem artigo, tem várias coisas sobre isso, porque ele erra de propósito a tradução da Eneida para justificar uma coisa que ele quer fazer. Muitos tradutores não acreditavam que ele tinha traduzido errado de propósito. Então a gente vê ali muito de um Dante que, para fazer o que ele quer, para justificar o momento dele, ele vai mudar as obras que ele quiser. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, de forma geral, esse é o canto que vai levar a gente pro canto mais emocionante do Purgatório, que é o canto 22, aonde a gente tem Virgílio e Publio Papinio Stazio, que foi um poeta romano e um dos principais expoentes da poesia épica. E nesse capítulo a gente vai ter essa série de discussões éticas também, sabe? O Dante ele vai brincar com 2 sistemas éticos, o sistema ternário aristotélico e o sistema binário cristão. Ele vai trazer isso em vários questionamentos dentro desse capítulo, basicamente para dizer que existem pessoas que vão ser salvas e outras não. E aí ele vai trazer o cristianismo dentro dele. É aqui o momento do Dante catequizar. Esse canto da Divina Comédia no capítulo 22, ele é muito catequético, basicamente. É onde Dante fala, principalmente sobre esse personagem que é o Estácio, que ele vai ser convertido e por isso ele vai ser salvo. É o momento do Dante trazer ali o cristianismo dele, as crenças dele pra dentro do livro. Só que pra fazer isso, ele não faz apenas, olhe, se converta. Não. Ele vai traduzir um negócio errado. Ele vai fazer toda uma construção de negócio que, olha, parabéns. Dante, um filho da puta, porque, olha, esse capítulo fundiu a minha cabeça em alguns momentos, porém, interessantíssimo, tá? Vale a pena estudar. Se você estuda a Divina Comédia, esse vai ser um momento que você vai sentar a sua bunda na cadeira e vai ler muito, como eu fiz. Mas, basicamente, o capítulo 22 é um capítulo, é um canto de perguntas. Aqui a gente vai ver o Virgílio questionando Estácio, que aí vai nos levar a essa tradução equivocada da Eneida. E a gente tem esse personagem, que é o Estácio, que apesar de poeta, apesar de ter nascido antes ali da vinda de Cristo, ao mesmo tempo como Virgílio, ele não está no limbo e ele tem esse momento de perdoar, de aceitar os pecados, de passar por todo o processo do purgatório e se elevar aos céus. Por algum motivo, o Dante vai salvar alguns pagões em sua obra. Não sei o porquê, não sabemos, afinal só quem sabe, quem tomou essa decisão foi o Dante. Mas é importante lembrar que tanto a conversão do Estácio e do Cato, que a gente também é salvo por Dante na Divina Comédia, é inteiramente invenção da cabeça do Dante. É ficção. E aí é que a gente entra novamente para lembrar de algumas coisas. Esse livro é uma ficção, né? É um livro de ficção. Então, apesar do Dante usar muito esses personagens que existiram, esses personagens históricos, ele também inventa um pouco sobre eles, né? Nenhum deles se converteu ao cristianismo. Pelo menos não que a gente saiba. Não, historicamente. Mas existe a salvação do imperador Trajano, que é uma história, realmente. Isso existiu. Existe essa lenda amplamente divulgada na Itália, né, na situação toda ali, que acredita que Gregório o Grande orou pela alma de Trajano e o trouxe de volta à vida tempo suficiente para ele se converter ao cristianismo e ser salvo. Então Trajano, quando ele é salvo, quando ele não está ali no inferno, é muito por causa dessa situação. E aí a gente vê, novamente, Dante trazendo uma cultura popular para dentro da sua história. E eu acho muito legal isso que a gente tem na comédia, que é essa fusão de situações, tanto da cabeça imaginária dramática de Dante, quanto da cultura local ali, da situação em que eles viviam, sabe? Essa história do Gregório orar para que Trajano fosse salvo, mas ao mesmo tempo trazer a mitologia, trazer os cantos, os salmos. Então a gente tem muito de uma soma de fatores para construir esse livro. E é muito por causa disso que a Divina Comédia é um livro tão importante até hoje, né? Se você sentar, você vai ter coisas pra dar pro resto da vida envolvendo a Divina Comédia. E isso é uma das coisas que mais me motiva a continuar fazendo, estudando, lendo, enfim, estar em volta à Divina Comédia. Então, vale muito a pena a gente continuar, apesar de ter sido um capítulo muito difícil de ler, tentar entender, conseguir colocar ele em
palavras, eu resolvi, sabe, deixar ele menos complexo do que ele é pra gente conseguir conversar sobre ele. Agora me conta aqui nos comentários onde você está em todo esse processo de entender o purgatório, a comédia, e a gente se vê em um próximo vídeo da Divina Comédia, onde eu vou trazer os próximos cantos. Eu acho que mais uns 2 aí a gente termina o purgatório pelo menos, e a gente se vê em um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, tem vários vídeos, vários, sobre a Divina Comédia nesse canal. Eu espero que você se sinta à vontade para apreciar esse conteúdo, e se você quer comprar a Divina Comédia, compre com o meu link, me ajuda muito. Então, um super beijo pra você, e até a próxima. Arrivederci.